Eu estou há 8 anos trabalhando exclusivamente no ressarcimento do município frente ao período de 2003 a 2008. Pega 9 um pouco, né? Buscando e ajuizando ações para que o município seja ressarcido de todos os danos que foram causados na gestão do hospital municipal através de uma pessoa jurídica de direito privado. Eu não vou usar nomes aqui, mas o Instituto Hospitalar eu vou ter que usar o nome deles, né? Então essa é a minha função como procurador municipal, né? A gente tem o título de assessor jurídico, né? Tá errado o termo pela Constituição, seria advogado ou procurador municipal. E o nosso papel então é defender o interesse e o patrimônio público, independentemente de governos, partidos ou gestões, né? Quero dizer para vocês que isso é muito difícil, né? Porque as pessoas acham que a gente em algum momento está do lado de alguém, em algum momento está do lado de outro, né? Defender o patrimônio e o interesse público é uma coisa muito difícil mesmo. Não só minha, cada um deve ter sua experiência. Também não tem nada pessoal contra as pessoas envolvidas, né, nessas instituições e nessa pessoa jurídica. Eu sequer conheço pessoalmente. Boa tarde, vereador. Sequer conheço elas pessoalmente, né? Estou fazendo essas preliminares para mim, para os colegas, para todo mundo ver de onde eu estou falando, né? Bom, a relação do Instituto com o município é baseado, e é bem rápido isso, é baseado na reforma administrativa do Bresser Pereira, anos 2000 e poucos aí, e a história era, então, fazer uma gestão horizontal, não vertical. A primeira pergunta assim, é: o município, quando contratou com uma organização social, terceirizando os serviços, que modelo de gestão era? Eu estou querendo dizer que tem problema desde o início da contratação, né? O contrato é complicado, eu acho. Não se teve uma estrutura de organização social, ela nunca funcionou como organização social nesse período, né? Isso tudo que eu estou falando para os senhores tem cópia de documentos no processo administrativo 380/09, são 8 volumes, eles estão à disposição dos senhores na Procuradoria também. Ele é público, né? Processo que qualquer um pode consultar. Então, qual era o modelo da gestão na época para contratar? Não era nenhum modelo, foi terceirizar o hospital, né? Não tinha planejamento, etc. Então o município autorizou ceder servidores, bens e etc. Assumiu então essa instituição, apresentou na época os documentos em 2003, né? E assumiu e então administrou o hospital a partir de 2003. Eu assumi no concurso em 2008, né? Quando fui chamado, então, era a doutora Ângela, procuradora no governo do prefeito Daisson, e ela me chamou e disse: olha, o prefeito quer tomar providências em relação ao que está acontecendo no hospital. Após 5 anos de descumprimentos contratuais, né, 2003, 2008, 2009, né, e daí então instauramos o processo administrativo 380, são 1.500 páginas, ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça, com decisão transitada em julgado, como legal, né, e como a decisão também já transitou em julgado, ou seja, aquela decisão que tem no processo, que é de sei lá quantas folhas, aquela decisão tem trânsito em julgado. Então, aquilo que a comissão apurou de ilegalidades nesse período, ela tem decisão judicial. A gente não precisa mais discutir sobre isso aqui. Já tem decisão judicial sobre o relatório, tá? Dívidas. Então, lá no relatório, dívidas trabalhistas, sociais, previdenciárias, fornecedores, vítimas de indenização por erro médico, prestação de serviços hospitalares de baixo nível, né? E aí fizemos então um relatório, e aí por N razões, inexistência de publicidade, né? Eles faziam contratações entre eles mesmos, isso tem prova no processo, tá? Não estou falando levianamente isso. Nunca publicaram nada, a prestação de contas sempre muito falha, né? Não tinha sequer conta vinculada ao convênio, o que é um absurdo do ponto de vista administrativo financeiro, né? Tu repassar para uma entidade e não ter conta vinculada àquele repasse, né? Então ia para a conta geral da entidade. Como é que tu presta contas disso? Como é que tu sabe o que entrou e o que saiu?
Nada disso tinha. Além do mais importante, que é o descumprimento das metas, isso sempre foi muito desvalorizado nas fiscalizações aqui, que são os aspectos qualitativos de um serviço médico hospitalar. Nunca foi, na minha modesta avaliação e limitada avaliação, nunca foi avaliado isso. Desde lá até hoje. As metas qualitativas, a qualidade do serviço público. E justamente é isso o que fundamentaria terceirizar o hospital, que é o princípio da eficiência, do artigo 37 lá, que justificou toda essa constituição de organização social. Menos dinheiro e mais serviço de qualidade. Menos dinheiro e mais... tu terceiriza para isso. Menos dinheiro e mais serviços de qualidade. Aí o julgamento fica a conta dos senhores, né? Aí falta de prestação... Certidão de débito do INSS não tinha? Certidão de débito do INSS, que parece que na situação atual também tem problemas. Certidão de débito do INSS. Nós estamos respondendo a 7 processos do INSS que são cobrados contra o Instituto, e porque o Instituto não recolheu e não foi fiscalizado, é o município que vai pagar. Parece, e aí tem informações de colegas e de notícia, parece que a situação continua. Dívidas com o INSS, a responsabilidade é solidária do município. Toda vez que a gente terceirizar para alguém e não fiscalizar se está sendo recolhido contribuição previdenciária, infelizmente, senhores, é o município que tem pago tudo isso. 2 vezes. Não é só nesse 2003, 2008, é em várias outras relações. Então o município dá 100 mil para uma entidade. A entidade não recolhe para o INSS o percentual X. Não sei o que faz com o dinheiro, né? Não recolhe. O INSS... Eu fui no INSS falar isso com os auditores. Eles me explicaram, olha, o caminho é bem simples. Vocês acham que a gente não está vendo, né? Vocês terceirizam o hospital, ninguém fiscaliza nada, ninguém cobra nada, e depois o INSS vai contra eles, que também daí desaparecem com o patrimônio. É óbvio que nós vamos em cima dos municípios. E é isso que a gente está sofrendo agora. Só um processo é 2,5 milhões. Só um. Por dívidas não recolhidas pelo Instituto Hospitalar e não fiscalizadas pelo município. Eu fico com questionamento, porque a minha preocupação, vereador e vereadores e autoridades, eu vou ser bem sincero assim, é um dia a gente ter um hospital que funcione decentemente para as pessoas. É o sonho de consumo de todos vocês. E o doutor Luiz, ele faz saudação, também é colega de provimento efetivo, concursado na Procuradoria. Nossa tarefa aqui é uma só, né? A gente tem limites, defeitos e várias coisas. Ninguém é vingador de nada. Nós não somos Ministério Público, não somos nada. Simples advogados, sem estrutura nenhuma, para poder trabalhar em cima disso aqui e tentando defender o patrimônio de Santo Antônio da Patrulha, que muito nos orgulha defender. Daí não tinha tudo isso, né? Daí fizemos o relatório, aí foi para a 22ª Câmara, a desembargadora, esqueci o nome dela, Magda de Assis, eu acho, esposa do Araquém. Aí ela diz, ó, o Instituto descumpriu as cláusulas, tem dívidas descomunais com o INSS e FGTS, permitiu que profissionais contratados se descuidassem no atendimento aos pacientes, gente morta, né? Bastante, eu não diria, mas muitas ações de indenização com crianças que até hoje estão em situação desumana, né? Sem contar com os repasses do governo do estado e do INSS, que também... O município pagou de 2003 a 2008 10.376.000. 10 milhões. Por um serviço que é apurado tanto pela Procuradoria, como é apurado pelo Ministério Público, que tem também inquérito civil sobre isso, com péssimos serviços de saúde, né? Péssimos, com várias pessoas... Mas eu queria contextualizar, até porque eu não tenho realmente envolvimento político, respeito profundamente, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou atuando em processos que era de 2000. Se é para falar do problema do hospital, né? Eu estou desde eu entrei em 2008. Tem um processo que é de improbidade administrativa, que é na gestão de 2000, que é 800 mil. Que é por má versação de dinheiro público no hospital quando era autarquia. Depois tem uma multa do Tribunal de Contas que é 300 mil. É da gestão de 2000. Depois tem processo de licitação com problema de improbidade também.
Tá tudo tramitando. Eu que acompanho esses processos. E aí o que foi feito então? Bom, vamos tirar o hospital. Eu entrei com uma cautelar para indisponibilizar os bens de todos eles em 2008. Tem gente que eu não consegui citar até hoje. Não vou dizer o nome dele, mas tem um que falta citar que ele sumiu. Eles somem, né? Eles se revezam. Depois eu entrei com uma cautelar inominada para tirar o instituto lá de dentro na marra, compulsório. Com polícia, oficial de justiça, né? Eles deixaram exaustor com isso aqui de oxigênio, quase morreu gente lá dentro. Equipamentos de informática, de software, tudo danificado. Né? O oficial de justiça, uma hora eu estava lá, me disse, olha, tem até gente armada lá dentro. Tem gente que saiu pelo mato com computador. Nesse nível de pessoas que a gente tem que trabalhar. Depois a gente entrou com ação de... Eles entraram com uma ação para anular o processo administrativo. A desembargadora da 20ª Câmara disse que o processo é todo legal, né? E aí a gente vem entrando com ações de cobrança contra eles por reclamatórias trabalhistas, né? Porque assim, prezados, eu tenho alguns valores em documentos, mas eu tenho vários valores que até hoje eu não sei. Não sei se são esses valores. O exemplo que me vem na cabeça imediato, assim, os bens móveis. Bens móveis. Eles tiraram a etiqueta de mais de 2.000 móveis, entre mesas, cadeiras e camas, e queimaram. E esses 2.000 móveis, quem vai pagar por isso? Cadê a relação dos bens? Aí não tinha relação de bens. Eu achei a relação de bens num depósito da Secretaria de Educação, lá na Várzea, atirado num lixo, a relação de todos os bens entregues em 2003. Eu achei agora em 2012. Então, o município não tinha nem a relação de bens que passou para o Instituto. E aí, quando o Instituto entregou os bens, cadê a relação? Aí também não tinha relação para apurar quantos bens. Então, bens móveis é perdido aí. Sei lá, 400, 500 mil reais perdidos. O que eu venho... quantas ações estão tramitando? Tem uma do raio-x também. A VMI, que é uma indústria, veio aqui, deixou um raio-x de 800 mil, aí deu problemas, o governo da época aceitou um acordo, eles trouxeram um aparelho de 300 e levaram de 800. Tem uma diferença de 500 mil nisso. Também entrei com a ação, é uma empresa de Minas Gerais, VMI Indústria e Comércio Limitada. Entrei com uma ação de cobrança também pelas reclamatórias trabalhistas que o município está pagando até hoje, né? Em torno de 1 milhão, 1,5 milhão vai dar tudo. Veja bem, o município já repassou nesses 10 milhões, o município já tinha pago para o Instituto os salários e as parcelas rescisórias dessas pessoas. Esse dinheiro sumiu, agora o município está pagando de novo aquilo que já pagou lá nos 10 milhões. A gente está pagando 2 vezes, tanto as reclamatórias trabalhistas como as dívidas com o INSS. O que eu venho pleiteando? Eu venho buscando o reconhecimento de grupo empresarial, porque essa pessoa jurídica, ela tem mais 4. E ela hoje, essa que causou esses danos, hoje ela administra 10 a 12 hospitais no Rio Grande do Sul. Ela trocou o nome só. Então, eu estou pedindo que a juíza, e ela tem reconhecido a juíza de Santo Antônio, que aquelas empresas que estão lá em Taquari, estão lá em 3 não sei aonde, que aquelas são as mesmas daqui. Estou pedindo reconhecimento de grupo empresarial, porque eu quero penhorar os bens de lá. Não, eles estão em Santa Catarina também, estão em Tubarão. Lá eu pedi a penhora de um hospital, o Hospital de São Joaquim, em torno de 1,5 milhão. Pedi a penhora, estou tentando ver ainda, né? Depois entrei com um pedido de penhora de outro laboratório aqui, que era da consulta popular, e passou para nomes privados. Eu acho que é fraude de credores. Depois estou pedindo outra clínica pedindo a penhora também. Infelizmente a pessoa está lá no Conselho Fiscal. Eu peguei a lista de quem era da entidade e entrei contra aqueles que estavam na lista. Sequer conheço as pessoas. Para deixar bem claro assim que eu não tenho nada mesmo, não quero prejudicar ninguém. E daí eles são 4 então. É o Instituto Hospitalar, um escritório de advocacia, o Grupo Vida Consultores, famoso aqui, né, que causou muitos danos aqui, e o Instituto de Saúde e Vida, que continua operando. Um promotor de justiça da Procuradoria do Patrimônio Público me ligou para saber o endereço deles, porque eles desapareceram, né?
Tu não consegue citar eles mais. Quando tu pede para citar em Taquari, ele diz que não é lá, daí tu cita em Três Forquilhas, daí não é lá, daí, né? Eu tô atrás deles o estado inteiro.